Hoje no CNews vamos mergulhar em uma polêmica que estremeceu Hollywood e colocou em xeque a credibilidade de um dos diretores mais aclamados da atualidade. O filme Anora, grande vencedor do Oscar de 2025, está no centro de uma grave denúncia de que seria fruto de plágio. O diretor Sean Baker, até então celebrado como um dos cineastas mais inovadores do cinema independente, está sendo acusado de ter se apropriado de um projeto desenvolvido por outra roteirista anos antes. Mas afinal, o que há de verdade nessa história? Quais são as provas? E se confirmado o plágio, quais serão as consequências? Prepare-se para uma investigação detalhada. O escândalo começou quando a atriz Emily Warfield usou as redes sociais para fazer uma revelação bombástica. Segundo ela, a Nora seria uma cópia disfarçada de um projeto de 2015 chamado The Silk Set, criado pela escritora Alana Massey. De acordo com Warfield, esse projeto nunca foi finalizado por falta de recursos, mas um piloto chegou a ser gravado para atrair investidores. E mais, em 2016, Sean Baker teria tido acesso ao material original durante uma consulta com a equipe da produção. Seria apenas uma coincidência ou de fato houve uma apropriação indevida de ideias? A denúncia ganhou ainda mais força quando foi descoberto que Sean Baker segue Alana Massey no X, o antigo Twitter. Um detalhe que indica que o diretor estaria, sim, ciente da existência do projeto. Junto a isso, semelhanças entre as duas produções aumentam as suspeitas. Além da temática que nos dois casos envolve trabalho sexual e conexões com comunidades russas, outros elementos chamam a atenção, como os personagens, o tom narrativo e o cenário. Ainda no filme Anora, a protagonista é chamada de Annie. Em The Silk Set, a personagem principal se chamava Annie. Um detalhe pequeno, mas que pode ser revelador. Coincidência ou evidência de plágio? Especialistas do meio cinematográfico se dividiram sobre as acusações. Para alguns, o enredo de uma stripper envolvida com russos não é exatamente inovador, sendo um tema explorado em várias produções. Outros lembram que Hollywood já enfrentou situações parecidas, como os casos envolvendo The Shape of Water e Avatar, que foram acusados de plágio no ano passado, mas nunca tiveram suas premiações contestadas. Seja como for, há um ponto que ninguém pode ignorar. Baker estava desenvolvendo histórias sobre a comunidade russa de Brighton Beach desde 2012. Será que esse histórico reforça sua defesa ou ainda levanta suspeitas sobre a origem de sua inspiração? Caso as acusações avancem, o diretor de Anora poderá enfrentar graves consequências legais. Se houver uma ação judicial, Alana Massey pode reivindicar direitos autorais sobre a história, exigindo indenizações e até mesmo alterações nos créditos do filme. Mas a questão mais intrigante é: e o Oscar? Poderia a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revogar os prêmios conquistados por Anora? Historicamente, a Academia quase nunca retira estatuetas já concedidas, a menos que haja uma violação muito grave das regras da premiação, como, por exemplo, o Oscar de 1973 de melhor trilha sonora original do filme O Poderoso Chefão, que foi revogado após verificar-se que Nino Rota reutilizou na trilha de O Poderoso Chefão partes de uma composição própria já existente.
Na verdade, não foi bem a estatueta que foi revogada, mas foi revogada o direito a que ele fosse indicado. Ou seja, a indicação de O Poderoso Chefão na categoria de trilha sonora foi removida da lista final. A academia chegou a substituir essa vaga por outro concorrente nas cédulas de votação finais. O lugar de The Godfather foi ocupado pela trilha de Sleuth, na lista de nomeados daquele ano. O prêmio de melhor trilha sonora de 1973 acabou sendo vencido por outro filme, Limelight, de Charles Chaplin. Curiosamente, uma trilha antiga, habilitada por uma exceção de elegibilidade. 2 anos depois, Nino Rota viria a ganhar um Oscar de trilha sonora por O Poderoso Chefão, parte 2, 1974, parcialmente compensando a perda. Se isso acontecer atualmente, o impacto na carreira de Baker pode ser devastador. O que está em jogo não é apenas um prêmio, mas a credibilidade de um cineasta consagrado. Hollywood é uma indústria movida por reputações e financiamentos milionários. Se Baker for formalmente acusado e condenado, poderá enfrentar boicotes, dificuldades no desenvolvimento de novos projetos e até mesmo o cancelamento de parcerias futuras. E isso levanta uma questão maior. Quantas outras histórias podem ter sido silenciadas antes de se tornarem grandes sucessos de bilheteria? A polêmica também chegou ao Reddit, onde as opiniões estão divididas. Muitos usuários defendem que as acusações não passam de uma tentativa de ganhar notoriedade, enquanto outros ressaltam as semelhanças suspeitas entre as duas obras. Alguns argumentam que, sem provas concretas, a acusação carece de fundamento. Já outros mencionam que Hollywood tem um histórico problemático de apropriação de trabalhos independentes. A discussão se intensificou quando usuários analisaram o trailer do projeto de Alana Massey e o compararam com a Nora, tentando encontrar mais evidências de uma possível cópia. Será que a internet conseguirá desvendar esse mistério antes mesmo da justiça? Até o momento, Sean Baker e sua equipe não se manifestaram oficialmente sobre as acusações. Ao mesmo tempo, a criadora de The Silk Set mantém o silêncio. Seria estratégia ou receio de retaliação? E Emily Waterfield, teria ela falado por conta própria ou representaria um grupo maior de artistas que lutam contra o apagamento de suas criações? Por enquanto, nenhuma ação judicial foi anunciada, mas as redes sociais fervem com debates sobre o caso. Seja como for, essa história ainda está longe de acabar. Nos bastidores de Hollywood, onde contratos milionários são assinados e segredos são guardados a 7 chaves. Um único detalhe pode mudar tudo: uma prova concreta, uma testemunha inesperada ou um erro de defesa podem transformar essa polêmica em um escândalo sem precedentes. A verdade virá à tona? A academia vai se posicionar? Ou será que, como tantas outras histórias, essa será engolida pelo sistema e esquecida no tempo? No cinema, tudo pode acontecer, mas na vida real, cada detalhe importa. E assim seguimos acompanhando cada desdobramento desse caso, que pode mudar os rumos de Hollywood. Se novas provas surgirem ou se houver uma reviravolta inesperada, você saberá aqui no IC News. Fique ligado, pois essa história está longe de chegar ao fim. Se protejam e até a próxima investigação.